Onde Deus está em meio ao sofrimento? Será que o Deus soberano que cria céus e terra e controla todas as coisas tem alguma coisa a ver com os sofrimentos que nós passamos? Na leitura de hoje, nós vamos ver Jó reconhecendo isso. Olá, meus irmãos, que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus continue reinando no seu coração. Nossa leitura de hoje está no capítulo 21 a 25 de Jó. Nós temos aquela continuação dos amigos de Jó lhe criticando, lhe apontando que ele deve ter cometido algum pecado, e nesses discursos que eles vão fazendo, de repente Jó, no capítulo 23, faz um discurso belíssimo sobre a soberania de Deus em meio aos sofrimentos. É muito interessante que Jó diz assim: ainda hoje a minha queixa é de um revoltado, apesar de a minha mão reprimir o meu gemido. Ou seja, ele estava se segurando, mas todo mundo dizia que ele era um revoltado, e parece que aquele homem que foi tão bem sucedido no passado não é ninguém agora. Então ele disse: olha, se eu pudesse conversar com Deus, eu ia atrás dele. Se eu tivesse uma audiência com Deus, eu o buscaria, mas eu não o encontro. Deus permanecia em silêncio. E Jó então diz: se eu me adianto, ali não está. Se torno para trás, não percebo. Se ele opera à esquerda, eu não o vejo. Ele se esconde à direita e eu não o diviso. Mas ele sabe o meu caminho. Se ele me provasse, eu sairia como ouro. Os meus pés seguiriam as suas pisadas, guardarei o seu caminho e não me desviarei dele. Do mandamento de seus lábios nunca me apartei, escondi no meu íntimo as palavras de sua boca. Observe que Jó tinha nítida noção de que ele amava a Deus, que ele acreditava em Deus, mas que ele não conseguia conversar com Deus. Se eu procuro Deus de um lado, procuro de outro, não o encontro. Deus está em silêncio. E aí ele diz: se ele resolveu alguma coisa, quem o pode dissuadir? O que ele deseja, isso fará, pois ele cumprirá o que está ordenado a meu respeito. E muitas coisas como estas ainda tem consigo. Então Jó tinha nítida noção. Deus decretou que as coisas vão ser desse jeito. Se ele decretou que eu vou passar por isso, o que eu posso fazer? E certamente deve ter muito mais coisas que Deus decretou e eu ainda não sei. E aí ele então diz: por isso me perturbo perante ele, e quando o considero, temo. Jó diz: eu não temo não é a doença, eu não temo não é a morte, eu temo a Deus. Porque o Deus soberano, se ele quer que eu passe por aflições, vou passar. E ninguém na terra será capaz de dizer o contrário. O que Deus decretou vai acontecer. Eu sei que tem muitas pessoas que não acreditam na doutrina bíblica da soberania de Deus, que Deus rege, sustém todo o universo, sustenta as grandes coisas e as pequeninas. Nada foge ao seu controle. Mas essa é uma verdade que Jó tinha plena convicção. E nas horas do sofrimento, como é bom a gente lembrar que Deus é Deus presente. Algumas coisas você precisa guardar no seu coração, nesses momentos de dor, de aflição. Primeiro, há um Deus soberano que controla todos os acontecimentos do universo, desde os maiores até os menores. A Bíblia diz que até os cabelos da sua cabeça estão todos contados. Mateus capítulo 10. Segundo, Deus não muda. O que ele decretou na eternidade, certamente vai acontecer. Terceiro, Deus espera que confiemos nele. Ele não é um rei tirano, ele não é um soberano maligno, ele é um soberano gracioso. Apesar de todo o poder que ele tem, ele se importa comigo e com você também. Graças a Deus, ele decretou lá na eternidade que enviaria o seu filho Jesus para morrer na cruz pelos seus eleitos. Isso deve nos dar esperança e paz, porque a transbordante graça de Deus foi derramada a todos nós. E como disse o apóstolo Paulo, se revelou a mim que sou o principal pecador. Cristo veio ao mundo para nos salvar. No meio dos sofrimentos, nós podemos lembrar dos sofrimentos de Cristo, que apontam para o fim de todos os sofrimentos. Cristo venceu a morte, venceu o pecado, levou sobre si as nossas feridas, as nossas enfermidades, e nós desfrutaremos de uma nova época, muito em breve, onde reina a justiça, paz e harmonia. Enquanto esse dia não chega,
Confiemos em Deus. Deus é um Deus soberano, que controla todos os eventos da terra e devemos aguardar, porque Ele decretou que isso ia acontecer com você. Mas uma hora isso vai passar. Confesse ao Senhor Jesus, creia no Senhor Jesus e descanse na providência do Senhor Jesus. Que Ele nos abençoe. Amém.